O mercado da bola do Palmeiras finalmente parece estar pegando fogo, trazendo informações aqui, atualizações na verdade, sobre o assunto Marlon Freitas e o assunto Fabinho, beleza? Fabinho, pra quem não sabe, joga no Al Ittihad, jogou por muito tempo no Liverpool, é um volante, um ótimo volante, jogou por muito tempo na seleção brasileira também, tá? Trazendo o vídeo aqui lá da ESPN, do programa deles da Fala Fonte, com André Hernan e companhia, beleza? A gente vai reagir aqui às atualizações que eles estão trazendo pra gente, então já deixa o like, se inscreva no canal. Se você é um palmeirense de verdade, assim como eu sou, deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí embaixo a sua opinião e também, se possível, clique no botão hypar. Sem mais delongas, bora para o vídeo. A atualização é a seguinte: o Marlon Freitas é um jogador que o Palmeiras já observa já há algum tempo. É um camisa 5, o tipo do jogador que é líder, que tem aquela liderança, 30 anos, a mesma idade do Evangelista quando foi contratado, e é um atleta que a comissão técnica deseja para suprir a ausência do Aníbal Moreno, que foi embora para o River Plate. Ponto. O próprio Fluminense, que vocês estavam falando aí agora há pouco, também tinha demonstrado interesse no Marlon Freitas, mas a questão toda passa pelo Botafogo, né? O Botafogo sabe que é um jogador importante, o Botafogo sabe que ele é o capitão do time, que a torcida gosta. Aliás, a torcida do Botafogo nas redes sociais está bem bicuda com quem está dando informação de Marlon Freitas saindo do Botafogo, não querem a saída do Marlon Freitas, essa é a verdade. Então é uma negociação que ela é tratada com muita cautela. Mas a informação que a gente tem é que o Palmeiras tem essa oferta pronta, que pode chegar a 5 milhões de euros, e essa oferta chegando ao Botafogo, e obviamente o Marlon Freitas vai ser ouvido pelo Botafogo, né? Vai ser questionado, ou gostaria de ir para o Palmeiras, e aí sim o negócio vai se dar o desfecho final. Então é o Marlon Freitas falando com o Botafogo, conversando com o clube e dizendo o seguinte: olha, se chegar essa oferta, chegando essa oferta, eu aceito, eu vou para o Palmeiras, aí o negócio sai. Então assim, tudo caminha para acontecer essa negociação. Freitas e Palmeiras pode não acontecer em função do Botafogo, em função da escolha do jogador, de repente, em permanecer no Botafogo. Mas a gente sabe que o Botafogo quer renovar com o Freitas, mas essa renovação ainda não saiu, porque as propostas que estão chegando, inclusive a do Palmeiras, todas elas seduzem o Marlon Freitas a fazer uma mudança de carreira nesse momento. Bruno, uma das perguntas aqui, aliás são várias, né? Mas o Bruno tá falando aqui, ele não é camisa 5, e os outros falando, mas isso, se chegar o Marlon Freitas, quer dizer que o Palmeiras não vai atrás de um outro volante, porque ele é um camisa 8, então acho que é um outro ponto também pra gente pode analisar e ir atualizando, Bruno. O Marlon é mais 8 do que 5, é mais segundo do que primeiro, mas pode fazer primeiro. A questão é que a contratação dele, a iminente contratação, enfim, as negociações caminham aí de forma positiva, 5,5 milhões de euros, na cotação atual mais ou menos 36 milhões de reais. Se porventura o Palmeiras garantir o Marlon Freitas, não significa automaticamente que não busque mais um volante, no caso um primeiro volante. E aí tem aquela questão envolvendo o Fabinho, que o preço é significativo. Eu, no começo da semana, publiquei um vídeo na ESPN explicando que não é fácil. O Al Ittihad, o clube da Arábia Saudita do Fabinho, até facilitaria a rescisão amigável dele, e aí o Palmeiras ficaria livre para negociar somente contrato. A questão é que ele tem mais 12 milhões de euros para receber, mais ou menos ali 78 milhões de reais. O contrato anual, enfim, o contrato por temporada do Fabinho, 24 milhões de euros. Como ele tem mais 6 meses de contrato, automaticamente 12 milhões de euros, 78 milhões de reais. Acho muito pouco provável o Fabinho abrir mão desse dinheiro, porque é uma bolada, é muito dinheiro, para poder ficar livre e depois negociar com outros clubes. Já se falou de Fluminense, já se falou de Vasco da Gama. É um jogador que tem mercado na Europa, não custa lembrar. Recentemente teve na lista de convocados do Ancelotti, e isso evidentemente que abre novamente o mercado para ele na Europa. Então a briga é grande, a concorrência é grande, o Palmeiras tem interesse, mas o Palmeiras só vai se mexer mesmo de forma concreta e significativa a hora que o Fabinho, se acontecer, de rescindir. Porque, cara, esse valor é muito alto, gente. Você abriria a mão de ganhar tudo isso que você ganha? 13 milhões de reais por mês, mais ou menos. 13 milhões de reais por mês. Eu acho muito louco. Mas isso na Arábia Saudita, né? O Palmeiras naturalmente não vai pagar isso. Não, então, mas ele precisaria diminuir, ele precisaria ganhar o quê? 10% disso? Só se o Palmeiras pegar um certo valor, diluir em luva, sabe? Não, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, Felipe. Não sei. Não, eu acho que aí a questão é muito mais o jogador abrir mão do que algum clube brasileiro encontrar uma maneira de pagar esse valor. Não tem como pagar. Até o Bruno Andrade tem uma informação sobre um zagueiro que pode pintar no Palmeiras, mas é isso, os caras ganham muito lá.
E eles têm que se readequar à realidade financeira do futebol brasileiro. Só complementando sobre Marlon Freitas, eu falei com uma pessoa próxima do Marlon Freitas nesta manhã e eu falei assim, perguntei, tá mais próximo de acertar com o Palmeiras ou de renovar com o Botafogo? Aí ele falou assim, é uma indefinição, mas tudo será resolvido hoje, provavelmente. É o dia D, podemos dizer assim. Mas tudo pelo que o Hernan apurou, pelo que o Bruno Andrade também sabe, ele tá mais a caminho do Palmeiras. Tem oferta, tem esse desejo do Marlon Freitas, que ele gostou da proposta do Palmeiras. Então será definido hoje. É o dia D sobre a situação do Marlon Freitas. Então não vai ter aquela novela. O que dá pra dizer é que... Então peraí, vamos lá. Força, Hernan. Então vai, Hernan. Não, só um detalhe para pegar o gancho do Felipe aqui. Hoje vai ter uma conversa do Botafogo com o Marlon Freitas e o staff, sem dúvida nenhuma, para até entender essa situação, né? Porque quando você fala com as fontes do Botafogo, as fontes do Botafogo têm poucas informações sobre isso, né? Tem pouco conhecimento do que está acontecendo. E a questão da oferta do Palmeiras, o Palmeiras mandou a oferta, o Palmeiras não mandou a oferta. De fato, isso é muito particular de cada clube. O Palmeiras manda a oferta oficial, manda o documento, manda o e-mail, tal, timbrado, aquela coisa, quando sabe que o negócio vai acontecer. Então, assim, o tom certo, ou pelo menos que a gente, na nossa apuração, tem, é que o Palmeiras já tem a oferta na mão para mandar. Sim, e quando mandar, vai ser para fechar o negócio. 5.5, como bem disse o Bruno Andrade. Obviamente, tem outros colegas que já noticiaram que o Palmeiras enviou a oferta, que nem o Vene Casagrande publicou ontem. Não está totalmente errado, não é errado, mas é porque só para explicar que é o modelo de trabalho do Palmeiras. O Palmeiras tem essa oferta pronta já para mandar, 5.5 e não 5. E quando sentir que, ok, Marlon Freitas vai aceitar, vamos fechar, vamos avançar, vamos acertar os últimos detalhes, vamos encaminhar a contratação, aí o Palmeiras manda. É uma questão de formalidade e de maneira de trabalhar. Vamos lá, Bruno. Depois eu tenho uma pergunta aí pra vocês em relação ao mercado do Palmeiras, mas o Bruno pode completar essa do volante, Bruno. Não, é jogo rápido. É jogo rápido sobre o Marlon Freitas. É muita gente envolvida, né? Porque, enfim, é o Palmeiras, é o Botafogo, são os empresários, os jogadores, são os intermediários. Porque tem intermediário aí acreditando e deixando passar a mensagem de que o negócio tá fechado. Sim. Só que a gente, claro, toma muito cuidado e tenta ouvir o Palmeiras, tenta ouvir o Botafogo. Muita calma. Nós vamos muito mais na linha de hoje é o dia D. O Palmeiras sabe quanto tem que pagar, não só para o Botafogo, mas para o jogador, que depois assinaria um contrato ali válido por 3 anos. Então é o famoso muita calma nessa hora, mas que o processo de negociação que tem rolado, tem acontecido cada vez mais quente e não custa dizer. Enfim, alguns deram créditos, outros não, mas Marlon Freitas e Palmeiras, negociação aberta, foi o exclusivo nosso na ESPN no dia 24, ou seja, enquanto você em casa comia um pernil, um bacalhau, um camarão, era uma casanha, a gente estava apurando aí em conjunto na ESPN o Marlon Freitas como alvo, não diria prioritário, mas um alvo forte do Palmeiras por meio campo. Ô Bruno, você vai completar aí do Ibanhas que estão perguntando aqui? Pode mandar, tá, pessoal, a pergunta no chat e deixando o like também pra gente já chegar a 1000. O chat pergunta, nós apuramos. Isso. É isso. E a gente fala aqui a situação do momento e a gente tem a nossa responsabilidade aqui também. Mas o que eu queria perguntar pra vocês três do perfil da contratação do Palmeiras, viu, Hernan? Porque vamos pensar o seguinte, nos últimos anos, o Palmeiras ele contratou, pensa nesse perfil assim, tipo o Martínez, o Sousa, o próprio Facundo, o Aníbal. Então, eles são jogadores, vamos pensar assim, eles são jogadores jovens do mercado sul-americano, onde o Palmeiras investia alto, mas esses jogadores chegavam aqui, eles precisam de um certo tempo de adaptação. Sim. Talvez eles não respondam imediatamente, e o curioso é que ao mesmo tempo eles desfalcam o Palmeiras na data FIFA, porque eles são convocados por suas seleções. Agora o perfil Marlon é talvez um perfil assim evangelista, que é um cara mais experiente, já chega adaptado, e o que é bom, não vai ser convocado para a seleção. Então ele não vai desfalcar o Palmeiras. Sim. Mudou esse perfil, Hernan? Mudou um pouco. E assim, os resultados eles acabam norteando muito esse perfil de contratações do Palmeiras. Vamos tentar fazer um raciocínio rápido aqui. O Jorginho, do Flamengo, me parece ser um jogador que não sentiu nada do peso, né, de voltar, de jogar no futebol brasileiro, praticamente, né, jogar pela primeira vez no futebol brasileiro. Chegou com experiência, com a liderança, o cara, né, fazendo gols importantes. E o Jorginho foi oferecido ao Palmeiras. E o Palmeiras não empolgou muito, exatamente pela questão do perfil de contratações. O Hulk lá atrás foi oferecido ao Palmeiras. O Palmeiras até topava fazer negociação. O Hulk queria vir pro Palmeiras, foi assistir jogo no Allianz, mas
mas não é o perfil não era o perfil de contratação. Agora, muda-se um pouco essa filosofia, mas não é por causa disso, é por causa da questão esportiva, do resultado. Sim. E que deu certo com o Evangelista. O Evangelista deu muito certo, jogador de 30 anos experiente, já até teve rodagem fora do Brasil, jogou no futebol da França. Então, assim, um jogador que chegou, se adaptou rápido e deu resultado. Então, assim, você não vai pegar um jogador de 39 anos, 40 anos. Você vai pegar um jogador de 30 e não mais um de 22, 21 esperando maturar, como o Abel sempre gostou de fazer. Então, você muda um pouco o seu perfil, você anda umas casinhas para frente, né, em relação a esses jogadores, mas você já traz um jogador pronto. E você traz também novas lideranças, porque ó, o Gomes é um cara que é super consolidado, é o líder do time, é o cara que tem a chave do vestiário na mão. O Everton provavelmente já está numa transição, o Carlos Miguel é o goleiro, tem o Piquerez. Então são poucas as lideranças hoje que o Palmeiras tem. Então precisa trazer novas lideranças, formar novas lideranças. E o Marlon Freitas tem esse perfil. É o cara que fala no vestiário, é o cara que acolhe mais jovem, é o cara que tem essa personalidade. E sem contar que é um senhor jogador, né? Um baita de um jogador. E é o cara, essa última fala aqui do André Hernan, desde quando o Palmeiras perdeu a Libertadores e ficou vice no Campeonato Brasileiro, foi o que eu falei, cara, o Palmeiras tem que parar de contratar só jogador donzelo, jogador cabaços. Tem que parar e começar a contratar jogador experiente e líderes de elenco, cara. Porque o que nós tínhamos, perdemos, né? E faltou isso, cara, na reta final do Campeonato Brasileiro, na reta final da Libertadores, faltou esse tipo de jogador. É exatamente o que o André falou aqui, ó. Eu tenho falado isso nesse canal aqui há muito tempo. Muita gente não gosta quando eu falo isso. Muita gente que me assiste não gosta quando eu falo isso. Mas é a realidade, cara. Não adianta você encher o elenco de um time de apostas, de jogadores que podem vir a calhar no futuro, e não ter ninguém pra orientar essa molecada, pô. Né? Quando o bicho pegar, alguém pra puxar a orelha deles. E é exatamente esse perfil que o Palmeiras parece ter entendido e tá voltando atrás e tentando contratar esse tipo de jogador. Porque apostas, o Palmeiras já está cheio. Igual ele falou aqui, o Hulk foi oferecido, o Palmeiras não quis. Jorginho foi oferecido, o Palmeiras também não quis. E olha esses caras, velho. Hulk virou ídolo do Atlético Mineiro, Jorginho tá arrebentando no Flamengo, tá? Não tô dizendo pra contratar jogador com 40 anos, não, irmão. É jogador 30, 31 anos, consolidado, com carreira boa, que quer voltar pro futebol brasileiro e, sabe, jogar bem. Essa que é a visão. Mas essa é a minha opinião. Quero saber a sua. Deixa aqui nos comentários. Um abraço, avante palestra, fui.